mas sabemos que nós estamos lidando com seres humanos e não são peças que a gente depende da gente trocar, que depende apenas, única e exclusivamente da gente para poder melhorar. Nós precisamos interagir, motivar, e isso tudo vem a calhar com esse tema, tá bom? Bom, o pessoal está começando a chegar aí aos poucos. Para quem me conhece, eu sabe que eu sou fisioterapeuta. Eu trabalhei no início da minha formação com esporte. E eu gostaria, antes de tudo, de deixar claro para vocês por que eu tenho estudado tanto esse tipo de estudo de comunicação, persuasão, que parece alguma coisa negativa, perigosa. Nada mais, todos nós tentamos comunicar e persuadir alguém. Desde a criança, do seu filho ou de alguém que você conhece, que te pede um doce, quando você pede para ir na casa de um amigo. Tudo isso envolve persuasão. E há estratégias de você convencer alguém de uma maneira mais eficaz. E por que não fazer esses tipos de abordagem com os nossos pacientes, sabendo que nem todos eles aderem ao tratamento, que nem todos eles veem saúde como você estuda. Então, é sobre esse assunto que eu quero passar para vocês. Eu fiz um experimento aqui em casa, espelhei o computador aqui na TV. Então, vamos usar aqui um pouco desses slides, mas vai ser bate-papo direto aqui. Eu gostaria de responder imediatamente as questões de vocês. E eu gostaria de apontar um experimento em psicologia que eu fiz com vocês no Stories. Eu pedi a opinião de cada um de vocês sobre alguns assuntos. E logo depois eu pedi um conselho. E eu gostaria que vocês percebessem a diferença disso. Tá bom? Então, muito bem, meu nome é André. Como eu estava dizendo, eu comecei na área esportiva em Belo Horizonte, no Atlético Mineiro. Trabalhei também no Minas Tênis Clube. Tive contato com vários profissionais. O Silvano é um profissional de extrema competência. Não sei se ele sabe disso, mas ele tem uma comunicação apurada. E eu fui percebendo que há profissionais da fisioterapia de várias linhas. E apesar de ter linhas diferentes, muitos deles davam certo e outros talvez não tinham tantos resultados efetivos. E eu comecei a observar e comecei a perceber algumas coisas em comum naqueles que davam certo. A maneira que eles tinham de comunicar, de conectar, de gerar mudança nos atletas, nos pacientes, ela sempre envolvia estratégias de comunicação. E à medida que eu fui estudando isso, eu fui vendo de forma consciente que isso tudo está no nosso dia a dia, pessoal, na parte profissional, tá? Então, olha só, comunicação, persuasão e aliança terapêutica. Eu fiz 3 perguntas para vocês. A primeira foi uma pergunta fechada. O que eu queria saber é se vocês percebem que os resultados que a gente tem, eles estão muito mais ligados à competência técnica, muito mais do que o que a gente aprende na universidade. Vocês concordam com isso ou não? Por exemplo, a gente aprende na área de fisioterapia a técnica A, B, C, liberação miofascial, massoterapia, mobilização, exercício A, estabilização, exercício de fortalecimento, são todas técnicas. Né? Só que o que eu fui percebendo que pessoas seguiam linhas diferentes e tinham resultados muito parecidos. Né? Então, isso todo mundo estuda muito e a gente acredita que para ser um bom profissional, para ser bem-sucedido, bem recomendado, bem remunerado financeiramente, enfim, a gente precisa muito disso. Pessoal, de forma nenhuma eu quero desencorajar vocês a isso. Isso é extremamente necessário,
Isso é conteúdo. Agora, a forma como que você se expressa, a forma como que você interage, tanto da parte verbal quanto não verbal, é essencial. E isso a universidade não ensina. Não ensina. Se você não procurar, ela não vai ensinar. E eu fiz 2 perguntas abertas para vocês. Quais que são as suas maiores dificuldades na prática clínica? Bom, a maioria de vocês aí tem colegas fisioterapeutas, tem a Luísa, que é uma jornalista que eu admiro bastante, tem aí a minha tia, psicóloga. O que vocês, sobretudo na área de saúde, o que vocês veem como maior dificuldade na prática de vocês? Quem quiser se expressar aí, o momento é esse. E aí, Malu? O que você tem de dificuldade, Malu? Fala pra mim. Ou todos nós estamos super satisfeitos com os resultados, 100% dos pacientes melhoram e permanecem bem. Para mim, por exemplo, Silvânio, dos seus atletas, a resposta é sempre positiva. Qual que é a maior dificuldade como profissional? Então aqui, gente, eu estou perguntando a opinião de vocês. Lembrem disso. Sempre que a gente pergunta a opinião, nem todo mundo levanta a mão. Tem muita gente que recua. É um comportamento humano. Vocês vão entender isso. A Bruna falou engajamento ao tratamento. Ou seja, adesão ao tratamento. Super difícil. A gente tem um ponto de vista, a gente sabe o que é bom, e a gente sempre tende a mostrar, olha, se você fizer isso, vai ser bom para isso, para isso, para isso e para isso. A gente sabe disso, a gente sabe que a literatura científica fala disso para a gente. Só que nem sempre a gente consegue converter isso em ação, né? Olha aí que legal a Bruna. Como jornalista, eu já pude participar do programa dela algumas vezes. E olha que interessante o que ela vem dizer pra gente. De nada adianta muito conteúdo se você não consegue traduzir isso em coisas simples. Esse é um desafio para mim. É o que eu busco diariamente. Traduzir alguma coisa técnica em alguma coisa simples. Eu vou adiantar uma estratégia de comunicação, que é a técnica da analogia ou usar metáforas para isso. Então, quando a gente explica, por exemplo, a gente está aqui buscando saber se o seu corpo está com condição de força parecida entre as pernas, ou a mobilidade está parecida entre os lados, as pessoas não entendem muito esses conceitos, elas não conseguem visualizar o que a gente visualiza. Agora, quando você fala assim, você espera que o seu carro quebre, ou que, sei lá, a roda saia para você procurar um mecânico, a pessoa vai responder, não, eu faço revisões preventivas. Pois é, então quando você leva no mecânico, ele vai ver a questão do alinhamento do seu carro, né? Se o pneu está calibrado. Assim, da mesma forma, eu uso essa analogia para explicar que o trabalho da fisioterapia, muito mais do que passar um exercício, é entender como que está o balanço do carro, como é que está a condição do corpo. Tá? A Bruna colocou assim, a Thaís colocou convencimento, por que ele escolheu você, né? Mostrar o seu diferencial. Tá aí mais um ponto que é importante que a gente comunique, por mais que você seja muito bom, se você não mostrar para as pessoas, se você não vender o seu serviço, seu consultório vai estar sempre vazio. Né? A Bruna está falando, o paciente não aceita não pôr a mão, ou seja, ele está tão condicionado ao tratamento ser hands-on, né, que fica até difícil para ela mostrar outro ponto de vista para ele. E aí vem uma condição de persuasão. Persuasão é você mostrar para a pessoa um ponto de vista, mas de uma forma que você não imponha para ele e que ele chegue a essa própria conclusão. Um bom profissional que usa estratégias de persuasão, usa dessas estratégias. É super difícil, não existe uma resposta certa.
Tá? Da mesma forma que tem vendedores que a gente sente invadido porque eles estão querendo impor, vender alguma coisa que você talvez nem queira comprar, da mesma forma é a gente tentando impor uma técnica ou que o paciente não quer, ou talvez o paciente ele quer uma técnica, mas você sabe que ele vai resolver melhor com outra. Então essa introdução é só para mostrar para vocês que qualquer que seja a área da área de saúde, a gente se beneficia de estratégias de comunicação. Tá? A Malu, que é uma colega aí, ela comentando que pacientes que têm vários diagnósticos e que foi a vários profissionais e cada profissional tem um ponto de vista sobre a mesma condição, ou seja, ele tem várias crenças negativas, eu digo que ele foi meio que contaminado por tanta informação que diverge. Esses pacientes a gente tem uma grande dificuldade. Malu, eu concordo contigo, é uma das minhas dificuldades que eu vou apresentar aqui. Então, gente, essas dificuldades, eu fiz essa pergunta e pouca gente, vou te dizer que quando eu pedi opinião, quase ninguém respondeu. E eu ainda perguntei o que vocês têm feito para melhorar. O que vocês têm feito para melhorar diante disso? Eu gostaria de saber aqui de vocês, quem quisesse se expor e colocar a opinião aí. O que vocês têm feito para melhorar diante disso? Diante dessas mesmas dificuldades de engajamento, de paciente que vem com muitas crenças negativas, dificuldade de mudar o ponto de vista. Deixa eu ver aqui. A Luísa falou dificuldade de traduzir de forma simples um conteúdo que tem. A Thaís colocou aí de mostrar o próprio diferencial, né, que é vender o próprio serviço. A Bruna até colocou aí também que é a condição de mostrar para o paciente que ela vai ter mais benefício com outro tipo de intervenção. Né? Muito bem. Pacientes que tiveram abordagens diferentes têm sempre uma dificuldade maior. Então, gente, olha só, diante de uma dificuldade é natural que a gente busque um tipo de solução. Eu vou dar um relato pessoal. O que eu tenho de dificuldade? O primeiro é fazer o paciente ter uma adesão ao tratamento da forma que eu vejo que ele pode melhorar, né? Da forma ideal. Super difícil. Tem muitas pessoas que você tem que empurrar o carro, senão, se você só falar, olha, acelera aí, você tem que empurrar. E tem pessoas que têm uma facilidade maior. Essa pessoa tem gente que você tem até que frear, puxar o freio de mão dela, porque ela está fazendo em excesso. Mas, de maneira geral, a adesão ao tratamento, eu acredito que seja quase uma unanimidade. Tá? Isso, a Malu falando que quase sempre, quando passa por várias abordagens, ela costuma perguntar se ele melhorou. Quase sempre responde que foi temporário ou faz mais efeito. Legal. Olha só, pessoal, a gente vai continuando conversando aqui. A segunda, eu tenho uma dificuldade quando eu preciso fazer a pessoa mudar a mentalidade dela. Normalmente eu vejo que se ela chegou numa condição de dor, de lesão, né, que se não seja traumática, geralmente teve relação com velhos hábitos ou com crenças negativas que foram autoimpostas ou que alguém estimulou, como profissionais que levam a um comportamento negativo. Tá? Isso é uma dificuldade minha. E uma terceira é a minha sugestão se tornar ação. Então, por mais que você fala, faça isso, 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 nem todo mundo segue. Por mais que seja o que você aprendeu na universidade, que é o ideal. E aí, diante dessas inquietações, eu fui buscar na literatura. Poxa, eu aprendi a vida toda a fazer exercício, a usar as mãos. Mas, cara, entra ano, sai ano, tem alguma coisa errada, não é só isso. Vocês concordam comigo? E olha só, eu achei um artigo, vai ter muita informação aqui, mas só para vocês entenderem, esse é um artigo agora de 2019, de fevereiro. É da Revista Britânica de Saúde e Psicologia. E eles trazem
revisão sistemática que técnicas de mudança de comportamento associados com aderência, estratégias para aderência do tratamento, elas surtem mais efeitos em pacientes com dores músculo-esqueléticas. Então, o que ele coloca? Resumindo, o exercício planejado e estruturado, a gente sabe que melhora a dor e faz a pessoa voltar a ter função, voltar a fazer o que ela fazia antes, correto? Só que do que adianta você planejar tudo isso se a pessoa não vai aderir? Aqui no Brasil, a fisioterapia é muito vista como pacote de sessão. Vou fazer 5, 10, 15, 20. Só que fora do Brasil, nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Sobretudo no sistema público de saúde. A pessoa ela é orientada e ela vai seguir o exercício. Mas, poxa, se eu não aderir a isso, de nada adiantou ter estruturado. Então, eles mostram nesse estudo uma evidência moderada para 8 estudos que usaram estratégias de mudança comportamental, mudança comportamental que melhoraram a aderência. Então eles colocaram aqui, que é uma forma muito geral, não explica o que eles fizeram, mas quando deram suporte social, quando colocaram metas faziam sentido para esses pacientes, quando eles fizeram a demonstração e quando eles deram instrução. Por exemplo, é muito diferente você esperar que alguém tenha uma aderência ao tratamento se você só dá uma cartilha. Se fosse assim, quase todo mundo melhoraria vendo essas imagens que tem na internet de alongamentos. Mas não é assim que funciona. Quando você vai na academia, você vê aquela cartilha lá de alongamentos a fazer. Quantas pessoas que realmente fazem isso? Quase ninguém. Então, tem princípios aqui de aderência, que é mudança de comportamento, que tem que estar associados ao seu programa de exercício. Um outro artigo que eu adoro, em resumo, o que ele traz? Está na hora do tratamento ir muito além de tratar as partes do corpo, as regiões do corpo, como eu vou tratar uma tendinite, eu vou tratar uma epicondilite, eu vou tratar... Não. Você tem que tratar a pessoa como um todo. Você tem que deixar de tratar partes do corpo, tá? E para isso, você tem que focar no contexto, você tem que focar no componente educacional, ou seja, a forma como você vai comunicar, e você tem que se guiar por opções baseadas em evidência, tá bom? Dos 5 itens que vale para praticamente todos os profissionais, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, primeiro, o que ele coloca para os clínicos? A Malu falou, o famoso o que você vai fazer, como que você vai fazer, quando que você vai fazer e por quê. Ou seja, quando você contempla todos esses pontos, a pessoa sai do seu consultório sabendo disso, ela tem uma chance muito maior de dar certo. Primeiro ponto, você tem que identificar fatores biopsicossociais, o que está envolvido com a parte estrutural, com a parte de comportamentos psicológica e a parte do contexto. Tá? Segundo ponto, você precisa colocar uma meta. Pergunte para essa pessoa o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Tem gente que não acredita que ela vai melhorar por meio de exercício. Então não se frustre se essa pessoa pensar dessa forma. Por mais que você passe um exercício estruturado, se ela não mudar esse tipo de comportamento, ela dificilmente vai ter um bom resultado. E a culpa realmente não foi da prática baseada em evidência dos exercícios. Potencialize a sua comunicação centrada no seu paciente. Eu uso isso com muita frequência. Por exemplo, quando eu vou atender uma adolescente, uma criança, eu busco comunicar de uma forma que ela entenda. Tem pessoas que tratam o idoso falando como se fosse uma criança, ou falando de forma muito rápida. A gente tem que ajustar essa comunicação. Tá? O quarto ponto, educação além das palavras. Você tem que usar várias estratégias
para poder mudar o comportamento dela. Eu gosto de usar um tablet, eu uso um iPad, e às vezes eu mostro vídeos, muitas vezes eu mostro um atlas anatômico, se eu vejo que a pessoa está muito ligada com a estrutura, olha, o que está acontecendo aqui? Eu uso um atlas anatômico para mostrar para ela. Então você tem que usar outras estratégias que não sejam só falada, tá bom? Deixa eu ver. Olha aí a Malu falando, bandeira amarela. Bandeira amarela, para quem não conhece, é uma forma que a gente define aqueles pacientes que têm uma dificuldade de ter umas crenças negativas, crenças, vamos dizer assim, comportamentais, psicológicas, que podem atrapalhar a recuperação. Ou seja, se a pessoa torceu o tornozelo e ela tem muito medo, escutou falar que isso, se movimentar, se doer, ela tem que parar, aquelas coisas que limitam muito ela, por mais que a gente explique o exercício certo, nem sempre ela vai melhorar. Pessoas que têm dores crônicas costumam ter muitas bandeiras amarelas, muitas crenças, comportamentos negativos envolvidos. Tá? Da mesma forma, alguém que torce o tornozelo e é muito aberto, muito receptivo, ele já sabe que o exercício é bom, essa pessoa ela tem uma chance muito maior de dar certo. Tá? E tem a questão social também. A gente costuma dizer que o contexto que a pessoa está inserida, ela influencia. Vamos dizer que a pessoa escutou muito falar que esse problema dela é grave, que ela só tem que ficar de repouso, ela é uma pessoa naturalmente já ansiosa, a Bruna falou, que tem medo ela é uma pessoa que se resguarda acima de tudo, que tem medo de movimento. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de melhorar, mesmo a condição física dela sendo algo simples de resolver. Tá bom? E o quinto ponto desse artigo, conduza o seu tratamento através do autotratamento. Ou seja, o bom clínico moderno, ele, ao invés de ficar muito baseado em colocar as mãos no paciente, ele vai buscar estratégias que a própria pessoa esteja no controle da melhora. Gente, esse tipo de artigo, que a princípio não fala nada de comunicação, se vocês perceberem os 5 pontos, identificar fator biopsicossocial, ou seja, o que está acontecendo ali com a pessoa, no contexto dela, no físico. Para isso, a gente precisa de estratégias de comunicação que chama escuta ativa. O que você precisa, segundo ponto, para atingir a sua meta? Isso é uma estratégia, você está perguntando. Ao invés de você só ficar afirmando, quando você pergunta, a pessoa vai direcionar o caminho que ela enxerga. Já te faz cortar um caminho. Ou seja, você vai precisar falar menos, escute mais, isso pode te ajudar. Potencializar a sua comunicação, que é o terceiro item. O componente educacional, além de palavras, quem entrou aqui agora há pouco foi o Pedro Elou, olha lá, ó, que até comentou aqui, eu sou grato a ele, ele é o idealizador de um projeto um instituto chamado Verbalize, que é uma escola de comunicação e oratória, e eles apontam isso sem perceber. Tá? E eu pude absorver dos ensinamentos que eu tive lá com ele, estratégias que têm me ajudado cada vez mais. Eu só estou aqui falando de uma forma mais eficaz, mais objetiva, por causa dos ensinamentos que eu tive lá com ele. Então, eles comentam lá que a comunicação ela não é só verbal, ela existe uma comunicação não verbal. E isso a gente tem que aprender, para a gente comunicar além das palavras. E quando o quinto item fala conduza através de autotratamento, é a hora de você colocar em ação as suas estratégias de persuasão. Como que você vai mostrar para o outro que é importante ele agir dessa forma que você está propondo. Isso é persuasão. Persuasão, na verdade, não é algo que a gente tem que ficar assustado, peraí, que está me manipulando. Não, a gente faz sem saber. Agora, tem pessoas que usam para o mal esse princípio, e da mesma forma que a gente pode usar para o bem. Tá bom? Então, gente, fechando esse raciocínio,
a Malu falou aí, ó, somos facilitadores da melhora. A gente sempre tem que buscar soluções para os problemas das pessoas. Os pacientes, eles já estão, vamos dizer assim, de saco cheio de pessoas que criam problemas para os problemas delas. Então, vamos buscar a solução. Né? Então, o que eu quero falar, nós profissionais de saúde, a gente está muito ligado a conceitos de anatomia, conceitos de fisiologia, conceitos de biomecânica. E isso é a base, isso que norteia a gente definir um programa de treinamento, de recuperação, tá? E, claro, a gente tem que basear na prática, baseada em evidência. Só que, baseado em tudo que a gente conversou, se a gente não aprender estratégias de comunicação, de persuasão e de aliança terapêutica, ou seja, fazer um contrato com a pessoa, a gente vai estar sempre insatisfeito com o tratamento. A chance de muitos pacientes não melhorarem e a gente ficar também frustrado, ela é muito grande. Então essa é a primeira semente que eu quero plantar na mente de vocês. Tá bom? Vamos usar aqui um exemplo real. Uma pessoa que procura com dor lombar e a gente vai usar ali exercícios baseados na prática, na prática baseada em evidência. Ok? É o correto. Agora eu gostaria que vocês considerassem um grupo. Ó, a gente simplesmente coloca os exercícios como se fossem uma cartilha. Ó, vocês têm que se movimentar é bom, faz core, exercício de prancha, abdominal, contrai o abdômen, beleza. Agora, se você usar técnicas, além dos exercícios, usar estratégias, qual dos dois você acha que tem uma chance maior de ter resultado? Levanta a mão aí quem acha que é aqui. Que basta a gente entregar uma cartilha ou mostrar vídeo na internet. Algum de vocês acha que o caminho para melhorar uma dor lombar é só mostrar exercício e vai lá, acelera o seu carro e vai embora. Tem gente que a gente precisa empurrar. Tem gente que a gente precisa explicar um pouquinho melhor, né? A chance de dar certo, ela é muito maior quando a gente usa técnica. Vocês não concordam? Hein, Alexandre? Você, aí na sua prática, quando você vê esses aplicativos aí de exercício, né, funcional e tudo mais, que é só isso daqui, faça exercício porque é bom para o cardio, bom para a saúde, não tem nada de comunicação, não tem uma interação, a pessoa não sabe por que ela está fazendo isso. A chance dela aderir, ter uma aderência ao seu treinamento, ela é boa ou não? Eu acho que todo mundo vai responder da mesma forma, que é quase que óbvio. A gente precisa de técnica, gente. Precisa de técnica. Essa é a chave, tá? Olha só, a melhor analogia que vocês não vão esquecer, assim como as asas de um pássaro, a competência técnica, ela é uma asa de um pássaro. A comunicação, estratégias de você se comunicar, é outra asa. Essa águia ela só vai alçar voo e manter um voo equilibrado se ela tiver equilibrado nesses dois pontos. Olha lá, olha o Alexandre falando, 80% é coaching e buy-in pelo cliente. Alexandre, depois você me explica o que é buy-in, viu? Eu tô desatualizado aí nisso daí. E o Gustavo, que é também um profissional excelente, ele falou, é preciso a pessoa se conscientizar. Sim, é preciso. À medida que vocês forem estudando comunicação, vocês vão perceber que não existe uma estratégia de comunicação melhor para todo mundo. O melhor é você usar várias estratégias. É igual uma técnica. Existe uma melhor técnica para dor lombar? Vamos fazer liberação miofacial em todo mundo. Não, de forma nenhuma. O que a gente precisa é de bagagem, ter as técnicas, as táticas, todos os princípios que estão ligados ao comportamento humano, mas saber usar cada uma delas ou usá-las em conjunto em determinadas ocasiões, em determinadas pessoas. Né? Por isso que fala coaching, mas o coaching, ele nada mais é do que entender
o contexto, as crenças da pessoa, para dar uma orientação que ela consiga por ela mesma atingir os objetivos. Isso eu acho sensacional do coaching. Tá? Então, gente, eu vou dar um exemplo do que a gente está vivenciando. Eu fiz uma conversa agora com um colega que está aqui na live, o Breno, e quando eu pedi... Lembra que eu conversei com vocês e pedi opinião? Eu pedi opinião de vocês sobre 3 perguntas. Quantas pessoas que me responderam? 0. Era um experimento. Eu queria saber se isso realmente acontecia como eu estudei. Agora, quando eu pedi pessoal, se vocês pudessem dar conselho para alguma pessoa que está começando a carreira, com as suas dificuldades, que conselho você daria para essa pessoa? Várias pessoas se pronunciaram. Olha que legal. Eu queria saber a mesma coisa, só que eu comuniquei de formas diferentes. A opinião, a pessoa vai pensar que eu vou julgar ou que ela vai ser exposta em público. Muitas pessoas se expressam. Agora, a maioria das pessoas recua. Agora, quando a gente pede um conselho, vem à nossa mente que a gente vai estar ajudando alguém, né? Então, muita gente respondeu. E eu gostei da conversa que eu tive com o Breno, porque ele falou assim, André, eu diria para ela aprender a ser criativa. É muito geral ser criativo. E eu perguntei para ele, criativo de que maneira? Ele falou, olha só, nesse momento que a gente está agora, de não poder ter contato físico, a gente precisa de outras estratégias, por exemplo, fazer consultas à distância, né? Eu vejo que isso logo vai estar liberado pelo COFITO. Então, eu falei assim, percebe, o objetivo dessas perguntas era mostrar para todos vocês que todas as respostas iam levar à importância de ser um bom comunicador, de saber influenciar no ponto de vista da pessoa, fazer ela dizer sim para o seu ponto de vista, tá? E ter uma melhor aliança terapêutica. Então, nesse momento que a gente vê aqui, tudo que a gente aprendeu na universidade, das técnicas de usar a mão, poxa, a gente não consegue mais fazer isso. Aqueles que têm uma habilidade boa de comunicação, de ser convincentes, eles vão sobressair nesse momento. Tá? Eu queria essa reflexão para vocês. O Dr. Júlio, que é um excelente ortopedista aqui em Brasília, a importância de perceber a individualidade e elaborar o caminho para abordá-la. Exatamente. A gente comentou um pouco atrás exatamente sobre isso. As pesquisas têm mostrado que as pessoas, elas querem algo que seja voltado para elas. Elas estão cansadas daquilo geral. Uma cartilha não dá certo para a maioria das pessoas, né? Então, olha só, a comunicação é o que vai prevalecer aqui, Breno. Então, acredito que você está aqui no lugar certo aprendendo esses princípios. Quero apresentar para vocês, então essa primeira parte nós fechamos, a segunda parte eu vou apresentar para vocês um psicólogo especialista no comportamento humano, chamado Robert Cialdini. Ele é autor de Armas da Persuasão e ele explica para a gente que persuasão ela não é algo negativo. Tá? Persuasão não está só naqueles que falam em público, ela não é uma coisa inata, a pessoa não nasce com aquilo, isso pode ser aprendido. Tá? Ou seja, ela não está só nessa situação. Você já viu aquelas pessoas que têm uma capacidade de atrair outras pessoas? Eu lembro disso na minha infância, que tinham colegas que chamavam para sair e rapidinho aglomeravam muitas pessoas ali, enquanto que outros, quase quando chamava para fazer a mesma coisa, quase nunca convencia os colegas disso. Essa pessoa tinha, sabendo ou não, de forma consciente ou inconsciente, estratégias de persuasão, né? Então, para você convencer outras pessoas, para você passar um ponto de vista, tem várias estratégias. Quando a gente fala que a gente quer mudar a mentalidade de uma pessoa, que é essa figura aqui, não basta necessariamente falar para ela, faça isso. Eu quero apresentar um conceito legal para vocês,
que muitas vezes é mais importante você falar o que a pessoa ela pode perder se ela não seguir a sua recomendação, do que propriamente se você falar com ela. Se você fizer isso, você vai ter esses benefícios. É do comportamento humano. A gente tende a reagir mais a condições ameaçadoras e ninguém gosta de perder nada. Não é só dinheiro, mas perder oportunidades. Então, se essa pessoa, por exemplo, com a dor lombar, se você mostra para ela, olha, se você não... você está nessa condição, olha as oportunidades que você está perdendo. E se você demorar a reagir, a consequência, a implicação é essa. Isso, muitas vezes, convence muito mais do que falar exercício é bom para a saúde. Da mesma forma que a gente escuta, alimentar é bom para a saúde, você emagrece. Agora, fala para ela o que ela vai perder se ela não fizer isso. Tá bom? Fica aí essa estratégia. Então, quando você vai buscar a pessoa expressar o seu ponto de vista ou fazer ela dizer sim ao seu ponto de vista, isso gerar ação. Gente, isso é persuasão. Não é algo negativo, não é algo que você está com uma intenção negativa manipulando. Tá? Como eu falei, pode ser usado para a parte negativa quanto para a parte positiva. Tá bom? E olha só, da mesma forma que é importante você passar a sua mensagem e essa sua mensagem se tornar um sim, se tornar uma mudança de atitude, tão importante quanto isso é o que você faz ou fala exatamente antes da sua mensagem ser entregue. O Robert Cialdini define isso como persuasão. Ele tem um livro falando só sobre isso. Bom, eu queria explicar alguns exemplos para vocês do que seria na prática persuasão. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Ó. Então a Malu falou descobrir qual que é a real dor da pessoa. Olha só, tem um estudo, olha só, pegaram um grupo de pessoas, tá? Grupo de pessoas, e entregaram 3 fichas, 3 imagens. Uma com a imagem de uma pessoa, outra com uma de 2 pessoas e uma terceira com pessoas lado a lado. Pessoas como se elas estivessem satisfeitas, colaborando uma com a outra. E aí, logo em seguida, pediram para essas pessoas, jogaram alguns objetos no chão e falaram, olha aqui, vem cá, me ajuda a recolher isso daqui. E eles queriam medir o grau de comprometimento que essas pessoas tinham para ajudar o outro. Olha que coisa maluca. O grupo que foi exposto a esse tipo de imagem de pessoas lado a lado, colaborando entre si, elas tiveram uma reação de ajudar nessa tarefa de 3 vezes mais. Só de ver uma imagem, sem falar nada. Na verdade, todos tiveram a mesma solicitação. Você pode me ajudar a recolher isso daqui? Olha que legal. E para vocês se espantarem ainda mais, esse grupo que foi estudado, eram crianças com 18 meses. Eram crianças, bebês. O que eu quero dizer? Isso é inato do ser humano. O ser humano, ele pode ficar mais aberto e receptivo à sua mensagem de acordo com formas com que você prepara esse ambiente antes de fazer o seu pedido. Isso significa persuasão. Um segundo exemplo, que é muito usado em vendas. Tem aqui umas nuvenzinhas e aqui um fundo com moeda. Isso daqui é uma propaganda. Propaganda, tá? Eles usam persuasão o tempo todo, tá? Então queriam vender poltronas, sofá. Quando tinha um fundo com nuvenzinha, as pessoas tiveram uma tendência a comprar os sofás muito mais confortáveis. Enquanto que quando tinham moedas, como se fosse... colocaram moedas no fundo. As pessoas compraram mesmo com a mesma imagem do sofá, da poltrona, eles tenderam a comprar nessa loja produtos mais baratos. Ou seja,
de acordo com o ambiente que você coloca, a ação que a pessoa segue, ela pode mudar. Então, coloca aí a reflexão para vocês usarem também o ambiente do consultório, o ambiente que você trabalha, ou a forma com que você comunica a sua mensagem, ela pode mudar de acordo com a imagem que você utiliza. Por exemplo, pessoa com dor, comparado com a pessoa sorrindo, satisfeita com o resultado. Então, isso é persuasão. Olha que interessante. Se você perguntar antes de colocar a sua opinião, você se considera uma pessoa aventureira? Um exemplo. A chance dessa pessoa aceitar uma nova ideia, algo que ela não está acostumada a fazer, ela é muito maior. Você se considera uma pessoa prestativa? A chance dela reagir a essa característica que você está perguntando, ela é muito maior. E aquilo que eu tinha comentado com vocês. Veja aqui o que você está perdendo. Vocês já viram propagandas assim? É aquilo que eu falei. O ser humano ele pode reagir se ele perceber que está perdendo a oportunidade. Né? Então, quando eu fiz o experimento com vocês, pessoal, me dê a opinião de vocês. Quase ninguém reagiu. Agora, quando eu pedi os conselhos, muita gente reagiu, me ajudando, mandaram mensagens. Né? Então, a forma como que a gente coloca a nossa mensagem, as palavras que a gente usa, elas podem fazer muita diferença no seu resultado final. O Robert Cialdini, para fechar esse conceito de persuasão, ele explica que o ser humano ele costuma ter alguns padrões fixos de ação. São reações automáticas que a gente tem. Se a gente fosse pensar em tudo que a gente faz, isso ia cansar muito a nossa mente e, enfim, a gente ia demorar muito para analisar tudo. Então, por conta disso, a nossa mente, o nosso comportamento, ele muitas vezes segue um piloto automático. A gente usa isso para economizar tempo, a capacidade de decidir as coisas. Agora, isso pode muitas vezes nos tornar vulneráveis a tomar algumas decisões de forma equivocada. Pessoas que entendem que existe isso no ser humano, eles conseguem persuadir de uma forma mais eficiente. Tá? Então, olha só. Essa imagem da pessoa com pressa, né, olhando para o tempo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, é o que o Robert Cialdini coloca, que a sociedade está dessa forma. A gente está cada vez mais agitado, então a gente não está analisando muito essas escolhas. Então, quando você vê estratégias de venda, pessoas comentando, qualquer que seja a informação, a gente não analisa muito se isso é bom ou ruim. Então, se vocês forem comunicar, persuadir, que seja, saibam que existe isso, mas usem para o bem. Tá? Esse tipo de pessoa, existe também o tipo das pessoas que analisam bem a situação. Tá? Então essa pessoa ela vai levar em consideração o que você fala, a forma com que você fala. Tá? Ela vai usar vários aspectos na tomada de decisão dela. Essa imagem eu também escolhi para dar um exemplo prático. Uma pessoa que tem uma lesão grave, que tem muita dor persistente, ela geralmente costuma agir de forma emocional, ela reage de forma automática. Tá? Então ela muitas vezes acaba tomando decisões que são decisões que podem levar ela a caminhos que não deveriam seguir. E se ela for em vários profissionais, cada profissional que não está preparado para lidar com esse tipo de reação, ela vai estar escutando muita coisa, ela começa a criar crenças negativas, ela absorve aquele efeito nocebo, aquele efeito de negatividade que vai prejudicar os resultados dela. Tá? Então, nós como profissionais de saúde temos que saber que pessoas que nos procuram, geralmente com dor ou com lesão, elas estão agindo de uma forma emocional
que nem sempre é de uma forma controlada. E a gente tem que chamar elas, persuadir, trazer essas informações com que ela, olha, peraí, deixa você analisar o que está acontecendo, entendeu? Do que só ficar passando remédio, exercício, o que quer que seja, tá bom? Tudo bem até agora? Eu acho que vocês conseguiram captar esses pontos. Deixa eu ver aqui, olha só. O Dr. Júlio comentou aí um pouco melhor. O Felipe tá aí, Carol. Eu gostaria que vocês me dessem algum feedback. Me falem aí, o que vocês, dentro dessa conversa, o que vocês entenderam, ou se tem algum ponto que vocês gostariam de complementar. Diz aí, Malu. Doutor Júlio, o que você percebe nesse tema de comunicação? O que você busca seguir com seus pacientes? Malu, você já comentou bastante coisa sobre as crenças negativas. Percebe, então, o que acontece com esses pacientes, Malu? Eles agem de uma forma tão automática, fora do padrão controlado, que profissional atrás de outro que não está capacitado para lidar com essa situação, comunicar de uma forma efetiva, ele acaba simplesmente reforçando esses padrões automáticos, essas respostas fixas que cada paciente já tende a ter quando sente dor. Não sei se vocês, quando tem dor, eu já tive dores musculoesqueléticas fortes, a gente fica transtornado. Imagina alguém, e a gente tem conhecimento, imagina alguém que não tem conhecimento, né? Aí, a questão, infelizmente, nem todos os profissionais, eles param e têm uma escutativa. Eles nem sempre demonstram aquele interesse genuíno de ajudar, né? De escutar. Se você fizer perguntas, a chance de você entender o que essa pessoa está querendo com a sua ajuda, com a sua consulta, ela é muito maior, né? Com a Bruna falando aqui, como os argumentos não são tão positivos, tem um impacto maior na decisão dos pacientes. Então, Bruna, é aquilo. As pessoas, a gente quer passar o que é bom para eles, só que eles têm uma capacidade de absorver isso. Costumo abordar um paciente, falar que eu estou ali para entender o problema dele, tem que entender que a minha função é ouvir, entender o problema dele. Perfeito, Malu. Nós somos, acima de tudo, educadores. A gente está ali para entender e dar a melhor direção, sem conflito de interesse. Se vai ser com a gente a melhora, perfeito. Se não for, vamos direcionar para que ele tenha um melhor atendimento. Nós somos educadores, por isso que a comunicação é importante. E a gente admira muito, eu particularmente, todos os profissionais que eu tenho como admiração, todos eles são bons comunicadores. Eles não são só bons em técnicas, tá? Se alguém tiver mais alguma opinião aí, algum conselho para a nossa discussão, fiquem à vontade. Eu vou finalizar então a live com 3 princípios para vocês saírem daqui entendendo. Dentre inúmeros princípios, eu gostaria que vocês entendessem 3, que eles são pertinentes para a nossa área. O primeiro é o princípio do contraste. Se você for buscar convencer alguém de um ponto de vista, se você coloca uma primeira escolha para ela, geralmente a segunda escolha ela pode parecer mais exacerbada ou menos exacerbada comparado com a primeira. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos sempre uma tendência a associar uma coisa com outra. Melhor, pior, maior, menor, mais caro, mais barato, bonito, feio. Então, quando a gente, por exemplo, vai numa loja comprar uma camisa, isso é usado com muita frequência. Você quer uma camisa? O vendedor vai pegar uma camisa super bonita, geralmente a mais cara, e aí você vai ver ela, e depois deixa eu ver as outras. Aí ele vai lá e pega uma
talvez menos bonita. Ele fala, tá vendo? Essa, ela tem a gola assim, o tecido dela é melhor, ela ele vai enaltecer alguns pontos e quando você é apresentado para uma outra opção, parece que as características das outras são menores. Da mesma forma que isso pode acontecer da maneira inversa. Se você quiser enaltecer a sua segunda opção, você fala, olha, eu tenho esse objeto, ele é pequenininho e tudo. Agora, eu tenho esse segundo objeto que ele é o mais moderno do mercado. E essa pessoa ela está querendo usar desse princípio de comparar duas coisas para enaltecer determinada característica. Tá? A gente pode usar isso também de uma forma positiva, assim espero, para a área de saúde. Por exemplo, olha, tem duas opções de escolha. A minha irmã está aqui na live, ela é ortodontista e ela usa esse princípio para falar sobre aparelho. Tem aquela opção de um aparelho comum e tem o Invisalign, que é o mais moderno do mercado e tudo mais. Ela vai apresentar as duas opções. E aí cabe à pessoa, o certo seria, na área de saúde, a gente colocar na mesa as opções e, baseado nas evidências, enaltecer aquilo que tem uma evidência científica. Hein, Bruna? Isso vem a calhar com aquilo que você falou. As pessoas vêm para mim querendo que eu coloque a mão. Você pode colocar as duas opções. Existe um tratamento que coloca a mão? Sim. Só que isso vai te deixar dependente. Essa é a opção. Agora, por outro lado, existe um tratamento que você vai ter vários resultados. Já imaginou você conseguindo se recuperar daqui para frente e não precisando de mim? Como que financeiramente isso vai ser melhor para você? E para mim eu vou ficar satisfeita porque você vai estar no controle do seu próprio problema. Se a gente consegue usar esse tipo de estratégia de alguma maneira, a gente tem uma chance muito maior do que simplesmente seguir o que a pessoa está querendo que a gente faça com ela, mesmo sabendo que essa não é a melhor opção. Tá bom? Então, princípio do contraste. Quando vocês forem em alguma loja, percebam que os vendedores estão treinados para usar isso daqui. Segundo, aqui tem uma charge de uma fila e um indivíduo está aqui pedindo para furar a fila. Tá? E olha só, isso é uma pesquisa de Harvard, de uma pesquisadora chamada Ellen Langer. E a Ellen, ela queria colocar em prática um princípio da psicologia que as pessoas, elas gostam de ter razão, elas gostam de ter motivos para fazer o que fazem. Né? Então, o que eles perceberam nisso? Ela pediu para uma fila, ela pediu para um indivíduo que era da pesquisa ir lá na frente da fila e chegar para a pessoa e falar assim, aqui, eu posso furar a fila? E aí ela queria saber quantos por cento das pessoas deixavam furar a fila. E em outro grupo ela chegava, o indivíduo chegava e falava assim, eu posso furar a fila porque eu estou muito atrasado para minha reunião. E dava um motivo para isso. Pessoal, pasmem, o nível de aceitação para a mesma ação, furar fila, quando a pessoa dava um motivo, era muito maior. Então a pessoa concedia esse favor, esse pedido, se tinha um motivo. E sabe o que foi mais interessante? Independia muito do motivo. Ah, deixa eu passar porque eu estou apertado, ou deixa eu passar porque o meu joelho está doendo e eu não consigo ficar em pé, ou deixa eu passar porque o meu cachorro está doente. As pessoas, simplesmente, a grande porcentagem, com um motivo real ou um motivo absurdo, era quase a mesma. Então ela confirmou esse princípio, que as pessoas, se elas vão conceder alguma coisa, elas fazem o que fazem, elas precisam de ter um motivo, uma razão. Eu vou dar um exemplo na área de saúde. Quando você vai pedir para alguém fazer um exercício, basta falar com que ela faça esse exercício por um motivo. Olha, você está com o pé inchado, você vai fazer esse exercício porque isso é bom para a sua circulação, seu pé vai desinchar, do que simplesmente faça 3 de 10.
Entendeu? Pessoal, tá faltando 2 minutos a live e eu quero apresentar o último motivo, que é o do preço e da qualidade. Aqui tá uma propaganda e tá assim, marque a sua consulta por um preço que cabe no seu bolso, R$50, enquanto que a outra simplesmente tem aqui R$350. Se você tivesse a opção, qual dos dois vocês iriam escolher? Qual que vocês acham que tem mais qualidade, sem conhecer a pessoa? Ou, por mais que seja o mesmo profissional, a gente tende a achar que ele é melhor se o preço é maior. Isso é do comportamento humano. Olha que interessante. Isso é coisa óbvia, eu acredito que todo mundo já parou para pensar nisso. Se tem 2 restaurantes, a gente normalmente acha, poxa, aquele tem uns pratos mais caros, ele deve ser melhor. Esse profissional ele deve ser melhor do que esse daqui. Então, muito cuidado com a forma com que você divulga o seu trabalho, tá? Não é uma crítica a quem cobra isso daqui, por mais que seja meio absurdo esse exemplo, mas a ideia é que as pessoas veem qualidade ligada com preço, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, foi uma grande satisfação falar para vocês por 50 minutos. Obrigado pela interação. O tema de amanhã vai ser reciprocidade. Nós tendemos a retribuir na mesma moeda o que a gente